Wilson? O Elilde Brown, uma grande escritora que está, no momento, já sendo conhecida no mundo todo, hein? Então seja bem-vindo e fique à vontade até para dar aquele início do nosso bate-papo, Elilde. Tá, muito boa tarde, senhores ouvintes. Estou muito honrada e feliz de estar nesse momento na Rádio do Miau. É isso aí, nós vamos bater um papo gostoso aqui, né, Wilson? Falando da vida, né? Aliás, assim foi a vida, e assim foi a vida é o título do livro, do primeiro livro, Elilde. Esse foi o primeiro livro que você escreveu? Exatamente, o primeiro livro, E Assim Foi a Vida. Aliás, você começou bem cedo escrevendo os livros, não? Eu escrevi o meu primeiro livro quando eu tinha 23 anos. Este livro se chamava A Menina e o Mundo. Quando esse livro estava pronto, foi prefaciado por um grande escritor mundialmente famoso, que também era baiano. Só que ele foi exilado e eu vim morar em São Paulo, e aqui eu perdi os originais. E voltei a escrever somente 54 anos depois, ou seja, aos 77 anos de idade. E pode falar quem era esse grande escritor aí? Não! Curioso, é uma curiosidade que vai ficar aí, então. Mas todo mundo sabe quem era ele, porque baiano, foi exilado. Certo. Então todo mundo sabe, né, quem era esse escritor famoso. Eu não vou citar o nome dele, porque é por uma questão de ética, né? Certo. Se ele fosse vivo, eu até falaria o nome dele. Aliás, é interessante pensar uma coisa muito curiosa. No meu segundo livro, eu coloquei um acróstico que ele escreveu para mim em frente à Lagoa do Baeté. Olha. O acróstico era o seguinte: meu nome é Elilde, emanava do fundo da alma lamentos, agruras e dores. Inconsciente buscava calma, lamentando frustrados amores. Inconsciente da minha vida, ele enfim, rainha da minha vida. Então, nessa época, eu trabalhava, tinha um restaurante, e ele escreveu esse acróstico em frente à Lagoa do Baeté, em Salvador. Aliás, tem novelas baseadas nesse grande autor aí. Mas, claro, escritor, né? muitos livros. Ele é conhecido mundialmente, todo mundo sabe dele. Já tá dando dica aí, então Já. você pode pegar. Então não precisa nem falar o nome, hein? Não precisa falar, Todo claro. mundo já... Já imaginou quem é? Claro, com certeza. Me diz uma coisa, Elilde. Além do seu livro, E Assim Foi a Vida, a gente pode observar que você veio de uma família humilde. Então, os ouvintes gostariam de saber onde você nasceu e como era a sua família. Bem, eu nasci na cidade de Itabuna, Bahia. Naquela época, em 1939, nós tínhamos apenas 30 mil habitantes naquela cidade. A minha mãe era pobre, lavadeira. Aliás, a minha mãe foi lavadeira da família desse escritor famoso, Olha só. que anos depois escreveu o prefácio do meu primeiro livro. E nessa cidade, minha mãe tinha 13 filhos, inclusive eu, né? Éramos muito pobres, a minha mãe era lavadeira. Eu já aos 3 anos de idade, eu já ia para o Rio lavar roupa com a minha mãe. Nossa. E um dia, eu tinha 11 anos de idade e trabalhei o dia inteiro e não tinha nada para comer. Fui dormir faminta. E naquela agonia da fome, eu decidi o seguinte: nascer independe da nossa vontade. Permanecer pobre é uma opção de cada um. E decidi ir à luta. Mesmo que eu tivesse que trabalhar dia e noite, eu nunca mais passaria fome. Como, graças a Deus, nunca mais passei fome. Dos 11 anos de idade até as vésperas dos meus 80 anos de idade, nunca mais ninguém pagou uma comida porque eu não tivesse esse dinheiro. Mas trabalhei duro, muito duro mesmo. Aliás, você disse que era rimo de família. No caso, você é uma das mais velhas, uma das mais novas, como que é? Não, engraçado, eu não era uma das... Era uma das mais velhas, é claro. Certo. Mas a minha mãe um dia me falou o seguinte: minha filha, você é a mais inteligente de todos os seus irmãos. Então você... Aliás, a minha mãe me deu conselhos preciosos. Ela falou: você é muito inteligente. Siga sempre o caminho correto. Porque se você enveredar pelo caminho errado, você vai ser a maior bandida do mundo. Então, seja uma pessoa correta.
trabalhe, porque Deus te irá te ajudar. Até porque a inteligência ela pode ser usada de várias maneiras, né? Exato. Tanto para o bem quanto para o mal. Né? Graças a Deus você escolheu o Mas não tem caminho do bem. dúvida. Aliás, por que eu escolhi esse caminho, eu até explico para os senhores ouvintes. Primeiro, eu devo a proteção de Deus. E, em segundo lugar, a minha religião. Eu fui batista. Durante toda a minha vida, sou batista. Então, a minha religião me segurou. A minha religião me deu normas de vida. Eu deveria ser uma pessoa decente. Eu deveria, quando morrer, ir para o céu. Eu não queria ir para o inferno. Entendeu? Então, eu acho que Deus e a minha religião foram os sustentáculos da minha vida hoje. Numa cidade tão pequena como você disse que veio 30 mil habitantes, como você conseguiu estudar? Tinha faculdade? Como que era? Como funcionava lá? Que é interessante. É interessante mesmo. É. Bem, na minha cidade só tinha aliás, eu fui a primeira aluna do curso ginasial. O primeiro ginásio, eu fui uma aluna do primeiro curso de ginásio. Eu não tinha condições de estudar. O que eu fiz? Um dia peguei toda a família e vim morar em São Paulo. E aqui em São Paulo foi que realmente eu estudei, porque lá não tinha condições para estudar. E eu queria um horizonte amplo. Eu queria conhecimento, eu queria viver, eu queria conhecer o mundo. Eu era muito curiosa, muito inteligente. Então, por isso, eu vim morar em São Paulo. Então, um detalhe importante, Eliude, a ser destacado, é a fé demonstrada pela personagem do seu livro. Né? Então, a pergunta é, como se deu o contato seu com Deus e como foi o aprimoramento dessa fé? Bem, a minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, e a minha mãe foi assistir um culto da Igreja Batista nas proximidades da nossa casa. E naquela noite, a minha mãe chegou em casa e falou, a partir de hoje, nós seremos da Igreja Batista. E eu comecei a frequentar a Igreja Batista. Só que, aos 6 anos de idade, aos 7, daí para frente, eu exerci todos os cargos importantes da minha igreja. Eu cantava no coral da igreja, eu declamava um poema todos os domingos à noite no culto. E eu era, assim, muito ativa. Eu fui presidente da Sociedade Juvenil, presidente dos intermediários, presidente da Sociedade de Senhoras. Eu cantava no coral. Então, eu tinha, assim, uma atuação muito grande e muita fé em Deus. Muita. Eu sabia que Deus iria guiar a minha vida pelos caminhos melhores que realmente existem no mundo, né? Foi uma grande aventura sair de lá da sua terrinha, né, como você disse, que é uma cidadezinha pequena, e vir para São Paulo. Já tinha planejado isso ou foi assim de ímpeto, assim, de supetão, falando, não, nós vamos e acabou chegando aqui? Bem, não foi bem assim. Primeiro, eu fui para Salvador, certo, que era a capital da minha cidade, da capital de Itabuna, né? Então, eu primeiro fui para Salvador, trabalhei em diversos trabalhos, depois tive um restaurante, e aí aconteceu um fato interessante. Eu sofri um acidente gravíssimo em Salvador. E durante o mês que eu estava me recuperando, eu pensei, não, eu não quero ter um restaurante, eu não quero ficar aqui, eu quero descobrir o mundo. Aí um dia eu juntei a família e falei, nós vamos morar em São Paulo, porque lá eu vou ter condições de estudar, alargar os meus conhecimentos e, consequentemente, conhecer o mundo, né? Muito bem, gostei. Agora, o que é que te motivou a enfrentar a vida com tanta garra, coragem e transpor tantos obstáculos, assim como os narrados no livro E Assim Foi a Vida? Bem, determinação, coragem, luta, garra, amor a si mesma. Primeiro a Deus, a família e a si mesma. Então nós precisamos nos amar. Nós precisamos querer o melhor sempre para nós e lutar por isso. Então isso foi o que me motivou. Eu queria ser uma pessoa honesta. Eu queria ser uma pessoa transparente. Eu queria ser uma pessoa determinada. Eu queria que os meus horizontes fossem ampliados. Eu queria ser essa Eliude que sou hoje. É interessante Parabéns. Na questão que segue a sua narração, porque nós ficamos conversando aqui bastante, até antes de começar o programa aqui, o quanto você gosta daquilo que você faz. É impressionante, você é apaixonado por aquilo que você faz. Inclusive, você é apaixonado por você também, que deu para notar bastante, não é verdade? Realmente, esse é o segredo? É o segredo. Eu sou apaixonadíssima por mim. Eu amo primeiro a Deus,
a mim mesma, a minha família, os amigos e o mundo. Eu amo todos os seres humanos. Vocês vão ver no meu livro, E Assim Foi a Vida, quantas coisas terríveis eu passei. E eu nunca odiei aqueles que se acharam que eram meus inimigos. Pelo contrário, quando eu sabia que alguém não gostava de mim, eu me aproximava deles e tentava um diálogo. Entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Uma perseguição na vida, muitas vezes ela abre caminhos para outras coisas. Você acredita nisso? De repente eu fui perseguido de alguma maneira, isso faz você tomar outros rumos que leva a descobrir coisas novas na vida? Sem dúvida nenhuma. Aliás, tudo nessa vida de ruim que a gente passa não é ruim. É uma motivação para você seguir adiante. Então, aquilo, por exemplo, você está chovendo, mas por que está chovendo? Ah, por que alguém me fez esse mal? Não, primeiro é o seguinte, ninguém dá aquilo que não tem. Todos nós damos aquilo que temos. Agora, eu não vou fazer com a mesma moeda. Então, eu acho que é uma situação altruísta, é uma situação confortável, você agir diferentemente daquele mal que te causam. Muito bem. Gostei da resposta, viu? Agora, me diz uma coisa. A gente vê pelo seu livro, a narração, que você viajou muito, conheceu muitos países. Você tem como contar algum fato pitoresco de alguma viagem que você fez? Aliás, E Assim Foi a Vida não é apenas um romance de ficção com características filosóficas e existenciais e nuances de autoajuda. E Assim Foi a Vida é também um relato de muitas viagens. Aliás, eu gostaria de contar uma coisa interessante. Eu casei aos 17 anos, tive meu filho e eu fiquei durante 33 anos procurando um marido. Um dia o meu filho foi morar nos Estados Unidos, eu estava na praia e vi um senhor do meu lado. Aí eu olhei e falei, será que não é aquele que vai ser o meu marido? Eu me aproximei dele e falei, what time is it, please? Que horas são, por favor? Ele respondeu a hora, sentou ao meu lado e só saiu quando morreu. Olha, caraca, moleque. Então, depois de 33 anos, eu encontrei o marido ideal. Aquele homem foi tudo na minha vida. Aliás, nós vivemos 10 anos, porque ele morreu 10 anos depois, mas nós vivemos 10 anos como se tivéssemos vivido 100 anos, de verdade. É interessante que nós estamos conversando sobre coincidências. Eu, por exemplo, não acredito. E você também, pelo jeito de agir, você acredita que tudo tem um motivo qualquer, né? Deus colocou no seu caminho aquela pessoa. Porque é interessante a forma que você conheceu ele, né, Lídia? Exatamente. Aliás, eu tive, claro, muitos namorados. No meu livro está escrito aí. Era namoradeira. Fui muito namoradeira. Cheia de energia, jovem, né? Bonitona. Dizem que eu sou bonitona. Eu não sei se sou, mas dizem, né? Então, eu tive muitos namorados, mas eu queria realmente um companheiro, um cúmplice, uma pessoa do meu lado, uma pessoa que me apoiasse. Porque, vejam bem, meu pai morreu quando eu estava com alguns meses. O meu marido foi embora com 29 dias de casada. Quer dizer, eu precisava de um homem de verdade, um companheiro. Então, namorado é namorado, mas eu precisava de um companheiro. E encontrei 33 anos depois. Muito bem. Agora me diz uma coisa, o livro E Assim Foi a Vida, foi o primeiro livro ou você já havia escrito outros antes? Como eu falei antes, eu escrevi o primeiro livro aos 23 anos, né? E esse livro foi perdido na minha viagem para São Paulo, e 54 anos depois eu escrevi E Assim Foi a Vida. Agora é interessante, nunca essa vontade de escrever um livro saiu da minha cabeça. Sabe por quê? Porque assim, eu gostaria de que o mundo lesse E Assim Foi a Vida, para verificar, comprovar. Eu estou viva para mostrar para o mundo tudo que eu vivi, tudo que eu passei e tudo que eu consegui na vida com honestidade, com coragem, com luta, entendeu? Então isso é muito importante. Na verdade, as mulheres gostam de esconder idade. Você gosta também de esconder sua idade? Não. Eu tenho alegria de falar. Afinal de contas, você tá bem, né? Então... Eu adoro a minha idade. E falo para todo mundo. Certo. Vou fazer 80 anos, dia 2 de dezembro, porque eu nasci em 1939. Sabe por quê? Primeiro, eu nunca fiquei doente. Agora vocês me perguntam, mas por que você nunca ficou doente? É simples.
eu não tinha tempo para ficar doente. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que me manter, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que cuidar da minha família. Ficar doente era um luxo, que eu não me permitia esse luxo. Entendeu? Então, eu nunca fiquei doente, não podia ficar. Aliás, se eu fizesse esses exercícios que você fez aqui, eu acho que eu ficava entrevado. Antes de começar o programa, eu estou fazendo os exercícios aqui, eu acho que eu não conseguiria. Será que eu consigo chegar aos 80? Claro que chega. Aliás, chegar aos 200. Quando você pretende, tipo assim, você pensa em alguma coisa da morte ou não pensa? Prefere não pensar nisso, Não, Eliude? Não pensa. Aliás, quando eu digo que eu tenho 80 anos, todo mundo olha pra mim e fala assim, 80 anos, você tá brincando, você não tem 80 agora. Eu vou te dar algumas ideias, senhores ouvintes, para chegar aos 80 anos, Opa, como eu isso estou. muito me interessa. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, você ter a capacidade de ter uma vida correta, pagar suas contas, não ter nenhum problema assim para você ir para sua cama e ficar pensando. Então, na cama você tem que dormir, relaxar, porque você cumpriu tudo que tinha que fazer. Uma outra coisa importante é fazer exercícios. Exercício é muito importante, porque o nosso corpo precisa se movimentar. Bom, um outro fator importante também é a alimentação. Por exemplo, tomar refrigerante, comer sanduíche. Não, Massaguaçu não, desculpe. O Jornal de Maranduba, de Ubatuba. Maranduba News. Todos os meses eu escrevo um artigo. E esse mês agora é Ser Mulher. E o outro será Uma Mente Poderosa. Agora, o de dezembro, gente, está sensacional. Fantástico, maravilhoso. Então, eu ainda exercito a minha mente escrevendo para o Jornal de Maranduba. E também estou escrevendo o terceiro livro, Voltando a Viver. Então, eu tenho uma atividade literária, uma atividade muito, muito, muito grande. Onde nós podemos encontrar esses livros? Que isso é muito importante. As pessoas estão nos ouvindo, elas falam, poxa, mas como que eu posso adquirir esses livros? O meu livro vocês podem adquirir. Se vocês clicar no Google, E Assim Foi a Vida, ou então Crônicas de um Tempo Infinito, o Google vai dizer para vocês todos os lugares que vocês podem encontrar. Agora, aqui no litoral, se vocês lembram da Nobel, a Livraria Nobel no Serra Mar, eles vão reabrir agora uma nova loja e nesse lugar vai ser vendido o meu livro. Agora, se alguém quiser comprar direto na editora, pode também comprar pelo site www.editoraapris.com.br. Mas se eu abrir o Google, vocês vão ver todas as formas de comprar o meu livro. Aliás, o Google também colocou até a página 98 do meu livro E Assim Foi a Vida. Aliás, eu gostaria de falar para vocês uma coisa muito importante. Eu tenho um site, www.eliudebrown.com.br. Então, nesse site, vocês vão encontrar mais de 20 depoimentos sobre o livro E Assim Foi a Vida. E esse Crônicas de um Tempo Infinito, que foi lançado recentemente, não tem 2 meses ainda no mercado, já tem algumas resenhas. Então, vocês podem ler a opinião de muitas pessoas que já leram o meu livro. Se você entrar em contato conosco aqui também pela rádio, né? 12-99648-9252, você vai ser contemplado com um desses livros. E a outra pessoa com outro. Aliás, ela deixou alguns livros aqui para a gente poder sortear, certo, Eliude? Exatamente. Será um prazer muito grande. E se alguém não puder comprar o meu livro e quiser o meu livro, eles vão dar para vocês o telefone, vocês me ligam e eu autografo para vocês, sem problema. Olha que legal. Um dos dois, Assim Foi a Vida e Crônicas de um Tempo Infinito. É um grande privilégio nosso aqui, hein? Terei muito prazer em autografar para vocês o meu livro. É isso aí. Continue aqui ligado no Estúdio Web, que é a rádio do Minha Sua Rádio também. Você vai ter sempre novidades aqui. E já tem planos. Eu fico pensando, qual é o tempo que você tem para pensar e escrever? Ou você já vai escrevendo, vai pensando como que funciona isso? A cabeça do escritor, como que funciona? Que é meio complexo. Bom, E Assim Foi a Vida, como eu falei, já tinha tudo na minha cabeça. É isso que você falou. Já para escrever. Só que eu normalmente pego um caderninho e faço um roteiro. Certo. Né? O que eu vou escrever agora, o que eu vou escrever depois, etc e tal. Então, esse roteiro é muito importante.
mas as coisas vão brotando naturalmente. Você sonha à noite assim, fala, eu sonhei com tal coisa, vou escrever? Não existe isso, como que é? Boa pergunta essa. Olha, é o seguinte, quantas vezes eu estava escrevendo, madrugada, e fui dormir. Aí eu deitei, não consegui dormir, porque a nossa mente, ela não para assim de repente. E eu aí começava a imaginar o que eu deveria escrever a seguir. Às vezes levantava 2, 3, 4, 10 vezes para fazer pequenas anotações. Que essas anotações depois eu ia desenvolvendo ao escrever o livro. É impressionante como essas coisas aconteceram. Então, à noite dava aquela despertar assim, você dormia um pouquinho e sonhava com aquilo que você tinha que escrever. É mais ou menos isso? Exatamente. Não apenas sonhar, mas ter certeza daquilo que vou escrever. Porque o sonho é uma coisa que acontece na nossa vida num estado não de estar acordado. É um sonho, eu não sei explicar isso, mas o sonho é que você está dormindo e você sonha. Às vezes alguma coisa que você pensou durante o dia, eu não sei. Agora, o interessante é que eu não conseguia dormir. Eu levantava, anotava. Depois que eu anotava tudo, aí eu voltava a dormir. É isso que eu fiquei muito ligado. Da ansiedade de escrever, você tem essa gana por escrever? Quer dizer, você não vê a hora que amanhã é seu dia para escrever? Aliás, você disse que tem noite que você não dorme, que você fica escrevendo. Então, mas tem essa ansiedade de escrever o tempo todo? Como que é? Não, é assim. A inspiração, nós não ficamos com inspiração 24 horas por dia. Isso é interessante saber. Porque assim, primeiro eu tenho uma casa enorme, que eu tenho que limpar a casa, tenho que cozinhar. Isso, eu queria saber do tem tempo uma porção que de você coisa. tem. Mas quando a inspiração chega... Aí você para. Aí eu paro tudo. Eu paro tudo. Uma vez até eu queimei uma comida porque eu parei, fui escrever e esqueci que a comida estava no fogo. Entendeu? Então, a inspiração, ela acontece de vez em quando, não 24 horas por dia. Isso é interessante. Agora, quando ela chega, você tem que parar mesmo e escrever. Um dia eu escrevi de 5 horas da manhã às 7 horas da noite. E quanto mais ou menos consegue escrever? Não tem esse negócio de quantidade, mais é qualidade, né? Mas sem dúvida. Aliás, a quantidade não é tão importante como a qualidade. Certo, em tudo, né? A qualidade é aquilo que você escreve e você fala assim, não, meu Deus do céu, eu escrevi isso, que fantástico. Você vibra com aquilo que você escreve, você vive, você vivencia. E o mais importante é você sentir o que as pessoas vão imaginar sobre aquilo que você escreveu. Aliás, quando eu escrevi Assim Foi a Vida, e também Crônica de um Tempo Infinito, a minha ideia principal é que o mundo veja como foi a vida da Lenira. O que a Lenira viveu nesse mundo, quantos tropeços, quantos problemas ela enfrentou, todos eles, e saiu vitoriosa. Aliás, o mais importante na vida, em qualquer situação, é a gente conseguir a vitória. Como é gostoso a vitória. Como é fantástico se sentir inteira, vitoriosa, feliz. Eu sou feliz, gente. Meus caros ouvintes, eu sou uma criatura feliz. E me digo para todo mundo, vou completar 80 anos em dezembro. Na melhor. E todo mundo fica surpreso. 80 anos? 80 anos. Entre esses sonhos que você tem e que já realizou, tem filme, tem novela, você gostaria de ver um dia o seu livro contado nas telinhas ou não tem esse sonho aí? Bem, um dia me perguntaram o que eu queria, dinheiro, fama ou... Isso é consequência, Eu falei, olha, fama e dinheiro é consequência, eu quero que o mundo veja a Lenira. Agora, eu tenho alguns aspectos muito importantes. Um deles, eu tenho um neto de 32 anos, que é ator de cinema, teatro, televisão e que mora em Nova York. Por isso que eu vou fazer o lançamento do meu livro em Nova York, porque ele tem um agente, e esse agente vai me introduzir no mundo literário em Nova York. Então, esse meu neto está me dando todo esse apoio. Aliás, o meu livro, o Amazon, já está com o meu livro em inglês, e que agora, no comecinho desses dias, vai estar no mundo. Aliás, o meu livro já está em 80 países. E agora, em inglês, cobrirá o mundo. E em Miami, eu tenho meu filho que trabalha na Universidade de Flórida. Quer dizer, eu tenho um respaldo, eu tenho uma facilidade de colocar o meu livro no mundo, através dessas duas coisas.
dessas duas situações. No Brasil, a questão da educação, nós vemos que realmente é precária. Sempre foi precária e cada vez mais precária com relação até ao ensino. Né? Outros países desenvolvidos, eles têm maior aceitação com relação a literaturas. E é por isso que no Brasil, muitos, inclusive livrarias, têm se fechado por causa disso, Luiz? Bom, a livraria tem sido, as livrarias, muitas livrarias têm sido fechadas, não exatamente por causa disso, por causa da internet. Certo. Porque, veja bem, você compra o meu livro, o livro mesmo, por R$ 62,00. A internet joga o meu livro por R$ 27,00. Quer dizer, depois que você lê um livro, ele precisa ser muito bom para você colocar na sua cabeceira da cama para ficar consultando de vez em quando. Acontece que se você coloca na internet, aí você vai ter que abrir o computador para ver na internet aquilo que você gostaria de ver. O livro é diferente. Agora, o problema de ler é uma questão de educação. Aliás, quando eu escrevi o meu segundo livro, Crônica de um Tempo Infinito, eu tive muitas ideias sobre ler. Agora, gente, você sabe qual é o maior problema brasileiro? Não é a educação. O maior problema brasileiro, o maior problema que nós brasileiros temos, eu vou falar com vocês agora. É o seguinte, uma senhora engravida. Ela, durante a gravidez, não tem os minerais, as vitaminas suficientes para aquele bebê que vai nascer, para aquele feto, né? Acontece que a criança, ao nascer, também, até os 7 anos de idade, não comeu convenientemente. Não comeu minerais, não comeu vitaminas, não comeu nada. O que é que acontece? Aos 7 anos de idade, o cérebro dessa criança se fechou. Ela pode comer todas as vitaminas e minerais do mundo, que não vai resultar em nada. Eu tive esse exemplo quando eu fui professora durante 22 anos. Quantos alunos queriam aprender, mas eles não tinham condições, porque o seu cérebro não teve os nutrientes necessários até os 7 anos de idade. Então, isso é um problema maior que nós temos no Brasil. Então, nós deveríamos olhar as grávidas, as gestantes. Eu escrevi no meu segundo livro, Crônica de um Tempo Infinito, filhos, para quê e por quê. Eu não sou contra de vocês terem filhos. Eu acho perfeitamente normal ter filhos. Agora, tenha filhos em condições normais, para que os seus filhos não sofram os desafetos, os problemas de não ter condições de aprender, de não ter condições de sobreviver, de não ter condições de ter um trabalho digno, de não ter condições de tocar a vida para frente. Isso é muito importante. Mães, pais do mundo. Só tenha filhos se você puder cuidar deles. Não tem a dúvida. Seria isso, né? Exatamente. Porque fazer filho para governos cuidar não. É muito fácil. Você tem filho e fala, poxa vida, não tem uma creche, né? Mas muitos pais ainda reclamam e falam, não tem aquela creche integral. Quer dizer, o cara quer se ver livre do filho na maioria das vezes, ou até por necessidades também, né? A pessoa precisa trabalhar, porque a situação do país não é boa, né? Mas precisa trabalhar. Mas se você não tem condição de ter um filho, que não tenha. Espere quando tiver oportunidade, né? Eu acho que esse é o segredo, né? Aliás, eu vou contar para vocês uma história interessante. Eu tive o meu filho aos 17 anos. Como todo mundo já falei, meu marido foi embora com 29 dias de casada, né? Quer dizer, nem teve lua de mel porque o homem foi embora. Bom, durante a vida, isso meu filho agora tem 62 anos. Você diria assim, perdeu, né? Perdeu. Então, o que acontece? Eu nunca mais tive filho. Primeiro porque eu tinha traumas. Certo. Eu tive traumas, Certo. porque meu filho nasceu sozinho comigo, né? E eu tinha que educar esse filho. Então, filho, aliás, no Dia das Mães, eu escrevi alguma coisa sobre filhos. Ser mãe é assumir responsabilidades por toda a vida. Não pense em ter um filho e largar no mundo. O filho requer responsabilidade. Você tem que acompanhar esse filho durante toda a vida. Não importa se ele foi para longe, não importa se ele casou, o filho é uma responsabilidade por toda a vida. É isso aí, vamos falar novamente onde as pessoas podem adquirir os seus livros. Bom, vocês podem abrir o Google e colocar E Assim Foi a Vida, Que é o primeiro. que é o primeiro livro.
E o segundo, Crônicas de um Tempo Infinito. E lá vocês vão ver onde comprar o meu livro. Agora, se vocês quiserem comprar direto na editora, vocês podem entrar no site da editora, www.editoraapris.com.br. Lá no Google também tem o nome da editora. No meu site também tem o nome da editora. Então, vocês terão muita facilidade em encontrar o meu livro. E onde era antigamente a Nobel, no Serra Mar, no Shopping Serra Mar, dentro de algum tempo, talvez até o final do mês, vocês poderão encontrar os meus 2 livros lá. Claro, você escreveu o livro e recomenda. Isso é lógico, muito bom livro. Mas, como você chega à conclusão e fala, poxa, perfeito, era isso mesmo que eu queria? Porque tem, lógico, tem revisão, tem todas essas coisas, ou você não deixa colocar a mão. Não, isso aqui eu escrevi, eu não quero que tire, ou alguém mexe no seu livro. Como que funciona isso também? Bom, é o seguinte, interessante sua pergunta. O meu livro foi escrito e, como eu sou professora de língua portuguesa, eu já mandei para a editora mais ou menos revisado. Mas, por incrível que pareça, a editora fez 5 revisões. Por quê? Porque a editora Apris de Curitiba, eles queriam um livro perfeito, gramaticalmente, com uma apresentação impecável. Então, por isso que foi feito esse trabalho, né? Mas aí você, logicamente, concordou, falou, não, ou como funciona? Não. Tem que ser com o seu aval ou não tem? Não. Ah. Eles só mexem em vírgula, Certo, pontuação, não acrescenta nada da história, né? concordância. Não pode. Então, quando eles mandam, quando eles fazem a revisão durante 5 vezes, eles me mandam cada vez. Certo. Mas eles não mudam nenhuma palavra. Às vezes, por exemplo, eu coloco uma palavra a mais, que não é necessário. Então, eles tiram essa palavra. Certo. Entendeu? Mas aquilo que eu escrevi, a editora conserva o escrito. Eles não mudam. Só concordância, palavras desnecessárias. Às vezes a gente escreve palavras desnecessárias, né? Mas eles primam por isso. Questão de palestras também, eu vejo que você faz bastante palestra, né, Deide? Eu tenho feito algumas palestras. Agora, o mais importante é o seguinte. A minha cidade, Itabuna, Bahia, está me esperando no dia 15 de outubro. Eu entrei em contato com uma vereadora, e ela é Charliane. E ela vai me receber em Itabuna. E, segundo ela, eu vou ficar muito emocionada. Bom, o que eu quero fazer em Itabuna? Eu vou ficar 2 dias e vou ter uma apresentação na Câmara dos Vereadores. E também, acho que na rua, eu não sei o que eles vão fazer. Alguma coisa surpresa, lá que vai me emocionar. Mas o que eu quero mesmo é o seguinte. Eu vou relacionar todas as escolas de ensino fundamental e médio da minha cidade e pretendo voltar à minha cidade para autografar esses livros para a biblioteca. E tem mais, fazer uma palestra para todos aqueles alunos de cada escola, dizendo, afirmando e provando como é possível uma pessoa nascer numa pobreza absoluta e chegar onde cheguei. Sem tudo certinho, tudo perfeito. É legal, é isso, né? É ter o exemplo. Exatamente. Né? Ao vivo. Porque falar de outras pessoas é uma coisa, né? Exato. Mas quando você fala, você mesmo fala só, eu estou falando porque eu vivi e eu estou aqui para comprovar tudo isso. Exatamente. Quer coisa melhor que isso? Isso vai ser para mim... Aliás, eu quero estender esse meu trabalho pelo Brasil inteiro. Aliás, eu tenho muita energia para gastar, sabe? E eu preciso gastar essa energia trabalhando, levando essas mensagens da Lenira, dos meus livros, para a humanidade. Aliás, se as pessoas quiserem te convidar, você vai, né? Mas claro. Você tá facinho? Pode me convidar, sem problema nenhum. Pode me convidar, que eu, com muito prazer... Aliás, eu já fiz algumas palestras aqui em Caraguatatuba, num lugar onde as mulheres são... Eu não sei como é que se chama. As mulheres são confinadas porque os maridos querem... É pró-mulher? Pró-mulher. Pró-mulher. Então, eu fiz uma palestra lá nesse lugar, há algum tempo atrás, e realmente um dia aconteceu uma coisa interessante. Eu caminhava por uma das ruas principais de Caraguatatuba, e uma daquelas moças que estavam lá, correu, me abraçou. Elilde, que bom te ver aqui agora. Eu tinha autografado um livro para ela. Ela falou, estou lendo o seu livro, como é interessante o seu livro. Então, pode me convidar que eu farei palestra onde vocês quiserem.
A rádio vai passar o meu telefone fixo, o meu telefone celular, e eu estarei à disposição de todos. Tá, Wilson, Olha, mais pergunta pode aí? convidar Elilde Browne, porque é sucesso garantido. Tá aí, você está no programa Falou Tá Gravado, acompanhando aqui diretamente do Estúdio Web. Eu, Wilson Cossi, e Lilde está aqui falando sobre as suas literaturas. É mais que uma literatura, né? É um conto da vida de Lilde. É né? uma vida, é uma Muito história. legal. É uma grande história e eu acompanhe, né? Acompanhe, compre o livro, vai lá, dá uma clicada. Aliás, é muito frio a internet, por isso que é importante você ter o livro em casa, né? Sem dúvida Porque nenhuma. é frio, é diferente de você ver na Exato. internet e você ter aquele livro do seu ladinho, não é? Especialmente porque é uma coisa curiosa no meu livro. Quando o meu filho um dia decide ir para os Estados Unidos, que não era uma condição que eu gostaria que ele fosse, eu dei alguns conselhos para o meu filho. A vida é. Então, vocês, com certeza, quando lerem o meu livro, e assim foi a vida, vocês vão ler e reler e ler para os seus filhos aquilo que eu escrevi para o meu filho. Aliás, eu acredito que nós despertamos a curiosidade dos nossos ouvintes aí. Sem e dúvida. certamente eles vão até a banca, ou se não até a internet, e dar uma olhada lá e adquirir esses livros aí. Eu tenho certeza, né, Wilson? Eu certeza. ficarei muito feliz de vocês lerem Assim Foi a Vida. E pode me telefonar, pode entrar no meu site, tá? Mais alguma pergunta, Wilson? Sim, a última. A última pergunta. Vamos lá, Eu li o Wilson. livro e assim foi a vida. Aí eu Certo. percebi a Lenira, ela passou muitos momentos de solidão, É. né? E que tinha que tomar uma grande decisão na vida dela. Como é que foi lidar com isso? Bem, solidão é destinada às pessoas corajosas. É muito triste solidão. Agora, quando você tem metas, quando você tem sonhos, quando você tem projetos, a solidão não existe. Sabe por quê? Porque você tem, nesses sonhos, você fala assim, bem, hoje eu estou sozinha, amanhã posso não estar. Então, há sempre um sonho, há sempre uma espera, há sempre uma meta. Agora, realmente, solidão é um negócio terrível. Mas você pode superar como eu superei. Eu fiquei 33 anos sozinha. E agora eu sou viúva. Eu moro sozinha há 20 anos. Agora, como é que eu uso esse meu tempo, esses 20 anos sozinha? Então, primeiro eu aprendi esteticista. Eu fui esteticista. Eu trabalhei como esteticista aqui em Caraguatatuba. E depois eu falei, bom, esteticista eu saí às 11 horas da noite, e um dia quase eu fui assaltada. Eu falei, bom, eu vou parar de ser esteticista porque não vai dar certo. Aí comecei a fazer mosaico. Então, ter uma atividade que te dá prazer, você vence a solidão. E aqui fica no teu coração aquela espera de que alguém especial vai aparecer. Mas aparece mesmo. Porque depois de 33 anos apareceu. Agora eu tô há 20 sozinha. Quem sabe se qualquer dia desse não aparece, né? Eu espero. Tô esperando esse príncipe. Aos 80 anos, gente, é brincadeira. Você ainda tá gatona, mas você não é muito exigente, talvez não seja isso. Você não assusta um pouquinho os seus... Hã? Será que você não assusta um pouquinho? Ó, durante toda a vida eu ouvi isso que você está falando agora. Viu? Você é muito inteligente, você é muito dominadora, você... Não, não é nada disso. Aí você Isso. é mansinha. Não, sabe isso? É o seguinte, é uma capa de defesa. Ah, tá. Vocês conhecem aqueles animais que põem assim uma estratégia de defesa, eles ficam da cor das plantas, como autodefesa. Mas no momento que Você é uma camaleoa? Talvez. Não, mas eu sou boazinha, não sou exigente, não. Eu só não gosto de gente que não é inteligente. Eu só não gosto de gente que não é sincera. Eu só não gosto de gente que faz tramóias. Já tá afastando bastante. Entendeu? Quer dizer, essa gente não vai se coadunar comigo. Eu gosto de gente simples. Outro dia eu escrevi numa dessas mensagens que o homem mais importante não é aquele letrado, não é aquele mais inteligente, não é aquele mais jovem, é aquele que trata a gente com sutileza, é aquele que entende o que é uma mulher, entendeu? Isso é que é importante. Aliás, uma vez também eu escrevi agora há poucos dias, a mulher tem que se sentir na vida de um homem como a primeira, a única
e aquela indispensável. Entendeu? No momento que você sente isso, é o homem ideal. Então, ele não precisa ser rico, não precisa ser jovem, não precisa ser letrado, não precisa ser nada. Ele tem que ser carinhoso, ele tem que ser um homem dócil. Tá? Diz que o homem não é dócil? Não, tem que ser, né? Um homem que trate a gente com carinho, com atenção, tá? Eu tô procurando esse homem, viu? Tá aí, deixou um gostinho de quero mais, de você ficar interessado aí em ler os livros aqui, né? Mais alguma coisa para a gente concluir o programa aqui, deixando sempre o quero mais, porque se você falar tudo aqui, as pessoas vão falar, eu já sei da história, mas eles vão ficar curiosos e vai falar, eu fiquei interessado em ouvir mais um pouquinho, né, da escritora Elide Brown. Bem, às vezes vocês podem abrir o meu livro e ler o meu currículo, e vocês vão ver no meu currículo que eu, inclusive, em toda essa história, ainda construí um barco com o meu marido americano, e que esse barco mereceu uma reportagem na TV Cultura de Miami em 1996. Então, isso foi muito importante porque me deu assim uma ideia de que eu era também capaz de fazer também um barco com meu marido. Nada é impossível. Nada é impossível. E eu acho o seguinte, que se vocês lerem o meu currículo, os cursos que eu fiz, o que eu viajei, né? Eu sou cidadã americana, sou cidadã brasileira, aliás, eu me orgulho de ser cidadã brasileira, né? Eu fiquei cidadã americana por acaso. E vocês vão notar o seguinte, que o meu livro, vocês vão ler o meu currículo, vão ler o prefácio, vão ler a apresentação, vão ler a sinopse, mas o mais importante está nas páginas, 333 páginas. Lá vocês vão encontrar uma lição de vida. Lá vocês vão encontrar coisas fantásticas, talvez até impossíveis de pensar, mas que foram possíveis. Leiam, e assim foi a vida. Por favor. Wilson, quer concluir aí? Bom, agora vamos às considerações finais da Elide, né? Dar o seu tchauzinho aí, dizer mais algumas palavrinhas que você queira. Eu me senti muito honrada de estar aqui hoje, nessa entrevista, e se precisar farei outras, e se vocês me convidarem, eu vou fazer palestra nas escolas, nos clubes, onde vocês me chamarem, eu vou. E eu vou ficar muito feliz, porque a minha missão no mundo agora é mostrar para o mundo de que é possível ser pobre e se tornar feliz e realizar todos os sonhos que chegaram na tua cabeça, na tua mente. Olha. Tá aí encerrando o programa, falou, tá gravado, aplaudindo aqui. Obrigada. Aí, Muito obrigada. Muito obrigada, senhores ouvintes. Muito obrigada mesmo, tá? Me chama. Tá aí, foi um prazer então tê-la no nosso programa, no nosso estúdio, e certamente você vai ouvir falar muito. Famosa já tá. Rica, se assim você quiser ir nos ajudar, nós ficaremos também. Um beijo. Dinheiro não é tudo. Outro. Né? O Não. importante é ser feliz, tá certo? Aliás, o importante é ser feliz, exatamente. É isso aí então. O importante é fazer tudo certinho na vida. Para você ser feliz, é importante ser certinho na vida, fazer tudo direitinho. Todo mundo sabe o que é direitinho, né? Eu não preciso dar conselho aqui, né? Então tá aí. Fizemos o melhor que pudemos aqui. Fizemos tudo direitinho aqui. Então, até a próxima com vocês aí. O programa falou tá gravado, tá saindo do ar, mas continue aqui com a nossa programação. Wilson, muito obrigado. Opa. Show de bola. Obrigado pela companhia. Obrigada a você. E obrigado a vocês que nos acompanharam até esse momento. Beijo pra vocês e até a próxima com ela, se Deus permitir. E à noite, não se esqueça, às 22h30, Jovens para Sempre. Com Wilson Músicas Costas. que marcaram época. É isso aí. Então bora, Wilson. Tchau, tchau.